depois vamos ter o colóquio Nardi, Eugênio Nardi, que é o diretor da psiquiatria daqui, para falar sobre um tema importante, suicídio, depressão e outras coisas. Tá? E depois vai adiante, mas então, setembro vai ser isso. Eu tenho o prazer de apresentar Paul Schweitzer, que é um matemático formado pela PUC, depois fez em Princeton. Eu sou professor na PUC desde... É professor emérito da PUC, professor titular emérito da PUC, fez graduação em teologia pelo Western School, né? Doutorado em matemática em Princeton, trabalha com topologia diferencial e algébrica, geometria diferencial, tem vários trabalhos publicados, tem um livro que eu fiquei curioso, é Schweitzer e Claude Godillon, L'homme et son travail mathématique, que eu fiquei curioso de conhecer, mas eu não conheço. Tá? Não é meu livro, não. Falando sério, está no seu currículo. Tem outros, Paul Schweitzer. Acontece que o National Science Foundation me enviou um processo para fazer avaliação. Eu não entendi como poderiam fazer isso, mas tem outro Paul Schweitzer, então era para ele. Não foi culpa minha, não. Que mico, gente. Bem. Tira da gravação. Bom, em resumo, para não falar mais micos, convergências entre ciências e fé judaico-cristã. É interessante, aqui do CBPF nós tivemos Eduardo Viveiros falando sobre perspectivismo na antropologia, que é visão antropológica em outra cultura. Depois, há pouco tempo, a Aparecida Vilaça, também olhando a questão de outras culturas. E discutimos aqui com certa frequência essas questões filosóficas, Santo Agostinho, São Tomás, etc. Então, hoje vai ser a questão judaico-cristã que diz respeito diretamente a nós o tempo todo. Bom, eu não falo mais nada para não falar mais besteira. Então, muito obrigado, Henrique. Eu sou extremamente grato e honrado pelo convite do professor Ronald Scheller para falar aqui. Eu acho que eu poderia fazer outra correção. Realmente, o título não devia ser Fé Judaica Cristã, mas Teologia Judaica Cristã, porque é desenvolvimento da teoria, tanto da física como da teologia. Mas e também eu vou expor muitas ideias de John Polkinghorne. Aqui vou falar um pouco sobre ele e o realismo crítico, a ideia de que o que a ciência estuda não são simplesmente leis para conseguir fazer mais tecnologia, mas é para conhecer a realidade. Um pouco contra a interpretação de Copenhagen. Depois vou falar um pouco sobre paradigmas para a relação entre religião e ciência. Depois, no livro de Polkinghorne, ele faz em paralelo 5 etapas sucessivas no desenvolvimento da mecânica quântica e também da teologia sobre Jesus Cristo. E depois, no segundo livro, ele fala de heurística, a heurística da física e da teologia. E a conclusão seria que há paralelos significativos entre a física e a teologia. Então, vamos para ver o Polkinghorne. Ele trabalhou durante 25 anos como com a física das partículas, quando estava muito em voga, antes de ter a organização que tem hoje em dia. Mas depois ele decidiu uma segunda carreira, com 40 e vários anos, estudou teologia, agora é um padre na igreja anglicana. Ele foi mestre de uns colégios em Oxford. Tem uma carreira
muito boa e honrada. Então, desculpe, o paralelismo entre física quântica e cristologia, esses dois livros, primeiro, Fé em Deus, numa idade de ciência, e física quântica e teologia, um parentesco inesperado. Eu pensei que esses seriam disponíveis em português, mas não tenho conseguido. Então, ele faz um paralelo de 5 etapas no desenvolvimento tanto da física quântica como da teologia. E fala também da heurística dos dois. Eu acho que isso é interessante porque, às vezes, temos a tentação de pensar que o que se sabe pela ciência é a verdade única e que as outras áreas não têm uma seriedade. Então, vendo esse paralelo, podemos ver que a disciplina de teologia também é algo sério. Então, 5 etapas. Primeiro, momentos de revisão radical. Eu só vou mencionar os 5, depois eu vou voltar em detalhe. Depois, um período de confusão sem resolução. Síntese e compreensão novas. Depois, trabalho duro em problemas não resolvidos. E, finalmente, implicações mais profundas na nova teoria. Depois, a parte da heurística, outros aspectos paralelos, técnicas de descoberta, experiência e entendimento. O jogo entre experimentos e teoria. A questão de definir o problema, saber perguntar a pergunta correta é, às vezes, mais difícil do que encontrar a resposta. Horizontes em expansão, novos contextos, eventos críticos de grande significado, novas descobertas. E esses são os 4, e isso está no livro Quantum Physics and Theology. Então, qual é o motivo dos 2 livros? Ainda tem pessoas que acham que existe um conflito entre as ciências exatas e a religião. Bom, acho que tem, com certas religiões, por exemplo, algumas interpretações dos evangélicos sobre o mundo criado em 4004 a.C., mas isso não é algo que é uma atitude séria para pessoas que estão realmente procurando a verdade. Então, alguns acham complicado ele ser padre e cientista. Diz que é como ser açougueiro vegetariano. Ele falou assim, para alguém como mim, que sou cientista e cristão, parece uma combinação natural e harmoniosa. A razão básica é simplesmente que a ciência e a teologia ambas se ocupam com a busca da verdade. Isso é fundamental. E tem outros aspectos da nossa vida, na arte, nas relações pessoais, em que estamos buscando a verdade. Então, a posição filosófica de Polkinghorne é o que podemos chamar de realismo crítico, que estamos conseguindo conhecimento da realidade. Não é completa, evidentemente, mas é algo verdadeiro. Mas tem que ser feito com crítica, com um cuidado de examinar mais profundamente. O realismo crítico é que temos conhecimento verdadeiro de alguns aspectos da natureza. Isso seria em contraposição ao filósofo Karl Popper, que somente é conhecimento o que é falsificável. A teoria sobrevive quando não é
falsificada. Eu acho que não podemos aceitar essa filosofia. Certamente, cientistas trabalhando não têm essa filosofia, que acham que estão descobrindo alguma coisa verdadeira. E um problema com isso é que é impossível, em princípio, seria falsificar esta afirmação de Popper. Então, se você aceita isso, então rejeita a mesma coisa. Por exemplo, nós acreditamos que átomos e quarks são alguma coisa que realmente existe. Não é somente um modelo, mas quando tem o bombardeamento do núcleo e se vê que está batendo contra alguma coisa, é o quark que está lá, mesmo que seja confinado. Também o hélice do DNA, não há nenhuma dúvida. Inclusive, agora pode ver com microscópios eletrônicos. Movimento browniano também, o efeito fotoelétrico mostram a realidade de átomos. É a filosofia, como eu estava falando, do pesquisador científico que está buscando a verdade. Não somente leis e modelos, mas está realmente buscando algo verdadeiro. Eu acho que Kant dizia que não conhecemos o número, a coisa em si, mas eu acho que nós, no nosso trabalho, não aceitamos essa posição. Estamos conseguindo algum conhecimento da realidade. Posso fazer um parênteses que um dos meus antepassados era o professor de filosofia e teologia em Halle, na Alemanha, e correspondia com Kant e publicou um livro de essays de Kant, mas eu não sou kantiano. Einstein também considerava que o universo é inteligível. Realmente sabemos algo do universo. Esse é o grande mistério. E poderia comentar aqui algo que eu estava pensando colocar e esqueci. O ensaio famoso de Eugênio Wigner sobre a maneira impressionante que a matemática é útil para as ciências físicas, que vai muito além do que se abstrai da física e, de repente, essa teoria tem aplicações muito mais, que vão muito além. Esse realismo crítico exige novos modos de pensamento. Isso já vamos ver tanto na teoria quântica como na cristologia. E interessante essa questão da eficácia das ciências em desvendar a realidade da natureza é realmente muito impressionante. Pode se interpretar como um sinal da inteligência e bondade do Criador, se alguém quiser optar por essa interpretação. Senão, é um acidente muito feliz. Einstein pensava uma inteligência superior atrás das leis da natureza, mas não acreditava no Deus pessoal. A teologia cristã também precisa de novos modos de pensamento para entender quem era a pessoa Jesus de Nazaré. Então vamos para paradigmas, 4 paradigmas da relação da religião com a ciência. Estou citando Ian Barbour, no livro Religion in an Age of Science. E os 4 paradigmas que ele coloca são conflito, independência, diálogo e integração.
conflito. A gente tem uma série de cientistas que são ateus proselitizantes. Eu confesso que tentei ler o livro The Illusion of Deus, of God, God Illusion, 5 vezes, mas não consegui porque ele dizia que ia dar a visão de religião mais aceitável, mas logo estava falando de terroristas muçulmanos. Então, mas tem muita coisa a dizer. Agora, tem outro problema de conflito, interpretações da Bíblia. Infelizmente, evangélicos, alguns, nem todos, graças a Deus, mas alguns que insistem numa interpretação literal. Eu tenho uma prima nos Estados Unidos que me contava essa posição e eu fui explicando a ela, finalmente consegui mostrar para ela que não é nada contra uma religião, uma fé cristã, judaico-cristã, de aceitar a interpretação da Bíblia que leva em conta as descobertas da ciência. Então, essas coisas absurdas. No século XVII era razoável tentar usar a cronologia da Bíblia, mas hoje em dia não tem nenhuma base. A ideia que Adão foi feito da terra, da lama, ou que a mulher Eva foi tirada da costela, que não tinha morte no paraíso. Evidentemente, morte faz parte da estratégia da evolução, que para a pessoa que crê em Deus, então esse é o modelo que Deus escolheu. Infelizmente, nos Estados Unidos, segundo a sondagem 2 ou 3 anos atrás, quase a metade dos norte-americanos acham que a chamada ciência da criação, creation science, que não é ciência e não respeita a ideia de criação, mas que isso devia ser ensinado nos colégios. Um absurdo. Agora, tem outra possibilidade que é a independência. O Stephen Jay Gould falava de MoMA, Non-Overlapping Magisteria. Os 2 campos separados de modo que não tem conflito. Independentes, sem influência. Einstein tinha uma posição um pouco semelhante. A ciência fala do que é. E a religião, para ele, que é mais questão dos valores, indica o que devia ser. Terceiro paradigma é diálogo, contribuições mútuas. Essa posição que Polkinghorne tem, o Ian Barbour, nesse livro que menciona esses 4 paradigmas, escolhe isso. Polanyi, o teólogo Pannenberg, um teólogo protestante eminente, o padre Hernan McMullen, que eu conheci na primeira vez que eu era professor na Universidade de Notre Dame, e Rahner, que era um teólogo católico importante. A ciência tem contribuído muito para saber como interpretar a Bíblia. É uma contribuição fundamental. A geologia, mostrando tantos milênios, bilhões de anos, paleontologia, diversos estágios chegando ao ser humano, Homo sapiens sapiens, arqueologia, a cosmologia, que mostra como a evolução do universo tem progredido desde o Big Bang. Isso tudo ajuda a interpretar textos da Escritura. Agora, contribuições mútuas. Eu reconheço que as igrejas são lentas para aceitar as descobertas da ciência. Parece que sempre estão atrás.
mas finalmente vão incorporando as descobertas. E é interessante que continua tendo uma visão que é razoável, apesar de ter que mudar muitos aspectos. Também a religião contribui para a ciência. O cientista crente tem um motivo além de buscar entender a criação. Também a ética e valores são apoiados pela religião, embora é evidente que pessoas que não têm fé religiosa frequentemente têm mais valores do que algumas pessoas que professam ser cristãos. Finalmente, tem a questão da integração, o quarto paradigma. A teologia natural, o William Paley, no início do século XIX, numa tradição que já existia, publicou esse livro, Teologia Natural, ou Evidência da Existência e Atributos de Deus. Mas ele usou os argumentos dizendo que era impossível que, por exemplo, o olho, como poderia ter evoluído. Hoje em dia a gente vê que isso não é um obstáculo. O argumento do relojoeiro, se você vê um relógio no chão, você sabe que foi o relojoeiro que fez. Mas, olhando para as maravilhas do corpo humano, não dá para dizer que isso mostra a existência de Deus. Falaram do God of the Gaps, o Deus das lacunas, que não foi explicado ainda, é Deus que fez diretamente. E essa posição é uma posição que se autodestrói, porque o progresso da ciência vai mostrando que esses argumentos não valem. Outro exemplo, o padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, era geólogo e paleontólogo eminente, foi convidado a ser professor do Collège de France pelo trabalho científico dele. E O Fenômeno Humano é um livro muito importante dele, em que ele aceita a evolução. Eu acredito que a razão que a Igreja Católica não pisou na bola com a questão de evolução, como fez com Galileu, é devido a ele. Mas ele viu a evolução num processo de convergência. Evidentemente tem uma bifurcação enorme na evolução, mas uma certa convergência também. Ele achava que isso era a tendência da evolução. Ele chamava o Cristo cósmico a meta. Isso não dá para dar justiça ao pensamento dele, mas nessa linha. E outro seria o princípio antrópico, que esse livro é a principal exposição do princípio antrópico, que tem tantas coisas, todo mundo aqui sabe disso, como nosso universo é fine-tuned, para que a vida evoluída e mais avançada possa existir. Agora, pode dizer que tem 10 à potência 500 universos paralelos com situações diferentes, e nesse caso é bastante razoável que haveria algum universo como o nosso em que nós possamos existir. E, evidentemente, nós não estaríamos em outro universo. Mas isso em todo caso, é uma forma de integração. Bom, esses são os 4 paradigmas, e
vamos ver a questão do diálogo, contribuições múltiplas. Mas agora vamos ver etapas paralelas no desenvolvimento da mecânica quântica e da cristologia. Cristologia é exatamente a teologia que procura descrever quem era Jesus de Nazaré, que é chamado o Cristo, o Messias, o ungido. Então, as 5 etapas: momentos de revisão radical, períodos de confusão sem resolução, síntese, compreensão novas, trabalho duro em problemas não resolvidos, implicações mais profundas da nova teoria. Já tinha indicado esses 5, vamos voltar com mais cuidado. Então, vale a pena dizer, como já mencionei, que ambos estão procurando uma verdade, procurando entender as coisas como realmente são. E eu já mencionei os 2 livros, sugeriria que vocês lessem esses livros. Momentos de revisão radical dentro da física, o famoso experimento das 2 frestas, e mostrando que funciona como onda. Mas eu tenho um seminário na PUC de Religião e Ciência, e Luiz Davidovich teve a grande bondade de dar uma palestra em dezembro passado e mostrou essa experiência, mas com uma fóton cada vez. Impressionante. Então, não somente mostrou a parte de onda, mas a parte de partícula também. Isso é incrível que se consegue fazer isso. Poderia pensar que era alguma coisa feita fake, mas não era. Como sabemos, Einstein e Planck, no início do século passado, vendo esse início da teoria quântica, às vezes como ondas, às vezes como partículas, e essa experiência de interferência. Depois, em paralelo, para a teologia. No Novo Testamento, os autores sabiam que Jesus viveu uma vida humana. E quando escreveram pelo menos alguns dos livros, ainda estavam em contato com pessoas vivas que conheciam Jesus. Mas também usavam o título de Senhor, Kurios em grego, que é um título reservado a Deus. Quando um grupo de judeus piedosos na Alexandria, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, traduziam a Bíblia em hebraico para grego, traduziam Yahweh, Adonai, o Senhor, como Kurios. Então, a palavra Kurios para um judeu era um título reservado para Deus. Embora também poderia se usar em conversa, como em português. Podemos falar do Senhor e eu posso perguntar o que o Senhor está pensando. Mas é claro que no Novo Testamento não era essa forma de falar com outra pessoa. Mas Jesus foi executado na cruz, que era maldição, era a pior forma de morte que os romanos conseguiram inventar. E para o judeu é uma maldição quem for pendurado numa árvore, no livro de Deuteronômio. Então, como entender isso? E será que Jesus era homem ou será que é Deus? Se é Deus, como poderia morrer? Se é homem, por que chamá-lo de Kurios, Senhor? Então, aqui tem os 2 elementos. Salvador Dalí com a crucifixão e Matheus Neidhart von Grunewald com a ressurreição. Se foi mero ser humano, será que a existência acabou na cruz? Ou será que foi
Filho Divino, ressuscitando para a glória divina, é uma tensão não resolvida. Agora, segunda etapa, confusão sem resolução na física. Temos estes exemplos de experiências na física que mostram ou partícula ou onda. Sem resolução. Na cristologia, a tensão entre falar de Jesus como humano ou divino está claro dentro do Novo Testamento e na teologia dos primeiros séculos. Interessante, na carta de São Paulo aos Coríntios, nos anos 50 e poucos, ele lembra que ele recebeu uma revelação, mas ele fala usando a palavra kurios. E ele, também vou mencionar outra vez, ele usava a linguagem arcaica que vem de pouco depois da crucifixão de Jesus. A confusão, a ressurreição de Jesus impressionavam muito as pessoas que acreditavam que tinham essa experiência. Mas não tinha uma posição intelectual adequada. Então, tiveram que conviver com essa confusão durante 3 séculos, não somente uns 25 anos, como no caso da física, 1925 e 26, Heisenberg e Schrödinger deram uma teorias paralelas, mas que são compatíveis. Depois, o Feynman tem um comentário interessante que todo mundo aqui sabe que essa experiência seria totalmente impossível explicar as 2 frestas usando a física clássica. Terceiro ponto, terceira etapa no desenvolvimento da física, síntese, na questão da teologia, o terceiro ponto para a física era as teorias de Heisenberg e de Schrödinger. Agora, nos concílios em Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, foi definido que Jesus é um homem e Deus, uma pessoa com as 2 naturezas. Isso, Polkinghorne comenta que não é uma explicação, mas só coloca limites sobre o que pode dizer ou não dizer. E para o cristão é um mistério. Tem trabalho duro com problemas não resolvidos. São bispos que estavam num dos concílios, e esse é, em grego, o símbolo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que fizeram no concílio de Niceia e Constantinopla. A mecânica quântica, problema de fazer medidas, que me parece que ninguém tem uma solução adequada para isso, porque no processo de medir tem colapso da função onda. E na cristologia, como mencionei, não dá uma explicação, mas dá limites do que pode dizer.
Depois, implicações mais profundas da nova teoria, o EPR, emaranhamento, a equação de Dirac mostrou a consistência de antimatéria e foram descobertos os positrons logo depois. A não localidade, que era consequência desse trabalho genial, mas exatamente contra o que Einstein achava que ia demonstrar. Provado no laboratório. Implicações mais profundas na nova teoria aqui é o outro teólogo, Jürgen Moltmann, um teólogo protestante, que diz que a crucifixão de Jesus tem um significado como participação divina no sofrimento humano, tentando explicar como é possível um bom Deus permitir o sofrimento humano. E numa perspectiva evolutiva da vida, de formas cada vez mais elaboradas de organismos, evidentemente é necessário morte e desavenças são inevitáveis. Mas aqui é uma consequência positiva. Então, Polkinghorne comenta que o fato de aparecerem novas consequências de uma nova teoria é evidência forte a favor do realismo crítico. Se quando você descobre alguma coisa usando as experiências passadas e já explica resultados que podem ser confirmados, é uma indicação do realismo. Agora queria passar a outra área de comparativa entre física e teologia, em termos da heurística. A heurística que é tão importante para as descobertas. E aqui são 4 aspectos: técnicas de descoberta, experiência e entendimento, experimentos e teoria. Tem que definir o problema, perguntas críticas, saber responder, colocar a pergunta é fundamental. Horizontes em expansão, novos contextos e eventos críticos de grande significado. Vamos examinar essas 4 etapas nos 2 lados, na física e na teologia. A física tem essa alternância fundamental entre criatividade teórica e experimentos. Me parece que não há ainda uma experiência para comprovar a teoria de cordas. Não sei, será que tem? Mas está galopando como teoria. Não é a opção mais razoável que resolve um problema. É um estalo, um insight. Einstein tinha formulado a teoria de relatividade geral e falou que foi o dia mais feliz da sua vida quando viu que dava os valores corretos para a precisão do planeta Mercúrio. Também em 1919, quando na eclipse mostrou o deslocamento das estrelas, mas foi primeiro Mercúrio. Agora, na cristologia, fala de cristologia de baixo e de cima. De baixo é estudando o que se pode dizer da vida histórica de Jesus. Isso é uma coisa difícil, porque não temos trabalhos de história da época, não existiam. Os evangelhos são proclamações de Jesus como Filho de Deus. Então, não pode simplesmente dizer que o que contam
foi exatamente o que aconteceu. Eles não tinham interesse na cronologia. Mudaram a ordem de eventos para mostrar um princípio teológico. Mas pode analisar o que é certo. Por exemplo, os 4 evangelhos, todos os 4 falam que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Agora, não tem dúvida sobre esse fato. Por quê? Porque depois da ressurreição de Jesus, ainda tinha uma seita de batistas. Estavam dizendo se João batizou Jesus, então João era maior do que Jesus. Então, para os cristãos guardar esse fato, que vai um pouco contra o que estavam dizendo, não há nenhuma dúvida. Então, tem maneiras de chegar à verdade, a fatos sobre Jesus. De outro lado, a cristologia de cima formula conceitos críticos de teologia, tentando, a partir de raciocinar, procurar modelos ou teorias. E o grande desafio é de unir teologia de baixo, os fatos históricos, com a teoria vindo de cima. Depois vem a questão de definir o problema, de achar a pergunta correta. Na mecânica quântica, a descoberta dos quarks veio de uma tentativa de impor ordem no grande zoológico de tantas partículas, organizadas em múltiplex, com propriedades semelhantes, deviam ser compostos de quarks. E mais tarde, o bombardeamento mostrava que era uma realidade. Esse é um pouco ultrapassado. Agora, perguntas críticas na teologia, segundo Polkinghorne. Primeira pergunta: Jesus realmente ressuscitou no 3º dia? Por que os primeiros cristãos usavam linguagem sugerindo divindade para Jesus? E por que os primeiros cristãos sentiram que a sua vida tinha sido transformada por um novo poder sem precedentes? Esse é um fato extraordinário. Esses discípulos de Jesus que fugiram quando ele foi preso, Pedro chegando a negar 3 vezes que conhecia Jesus, e poucos dias depois estavam na rua homens simples, poderiam dizer caipiras, fora dos centros de poder, falando abertamente de Jesus e dizendo que tinha ressuscitado e sem se preocupar com a oposição das autoridades. Outro horizontes de expansão, novos contextos. A descoberta da supercondutividade por Cameron Langonas mostrou que a lei de Ohm não era absolutamente geral. Tinha transição de fase. Na teologia, há a questão de milagres. E Polkinghorne comenta que o que normalmente é o caso não precisa ser sempre o caso. Então, ele está dizendo que é possível um milagre que vai contra as regras que normalmente são observadas. A ressurreição de Cristo seria exatamente o maior milagre. Depois, eventos críticos de grande significado. Já mencionei o espalhamento de Compton. Não mencionei. O espalhamento de Compton mostra que a radiação eletromagnética age como partícula também.
o fóton tem energia proporcional à frequência. Quando perde energia numa interação, então diminui a frequência. É onda e partícula. Aqui todo mundo conhece isso, então não preciso dizer. Evento crítico de grande significado para a fé cristã é a ressurreição de Jesus. Se não aconteceu, então Jesus seria um fracasso total e podemos dizer, se não tivesse essa fé firme na ressurreição, Jesus teria sido esquecido na história. Outro evento é dos apóstolos pregando na rua logo depois da morte de Jesus. Homens muito simples, pescadores, que enfrentavam as autoridades. Aliás, parece que estava acontecendo hoje aqui, não é? Uma manifestação a favor, contra as autoridades que estão cortando o dinheiro para a ciência. Depois, tem algumas evidências a favor de crer que a ressurreição realmente aconteceu. Eu mencionei no livro, na carta de São Paulo aos Coríntios, tem linguagem arcaica. Ele fala de Kefas, que era o nome de Pedro antes de ser mudado. E nos primeiros anos, depois da morte de Jesus, usaram Kefas, mas logo depois só usaram Simão Pedro. Também os 12, falaram dos apóstolos como 12, mas logo depois só falaram apóstolos. Então isso mostra que esse texto está vindo dos primeiros anos, logo depois da morte de Jesus. A ressurreição é contada de maneira simples, objetiva, sem grandes... sem dizer que é uma coisa tão extraordinária. Tem detalhes que nunca teriam sido inventados. Por exemplo, a dificuldade de reconhecer que era a pessoa de Jesus que apareceu. Outra coisa que as testemunhas são mulheres, e a mulher não podia testemunhar. Tem outras coisas também, por exemplo, o túmulo vazio, que ninguém contestou. Os judeus diziam que os apóstolos ou discípulos tinham roubado o corpo, mas era reconhecido que o túmulo estava vazio. Então, a conclusão do que eu estou falando é que há paralelos significativos entre a física e a teologia, em sua maneira de se desenvolver. Ambos estão buscando a verdade, tentando desvendar a verdade em etapas paralelas, mas têm métodos bem diferentes, são próprios de cada disciplina. A postura intelectual de buscar a verdade em todas suas dimensões pede por coerência que se respeite ambas as disciplinas. E a fé religiosa tem uma base intelectual, uma própria racionalidade, mas continua sendo uma opção livre. A pessoa, avaliando as evidências, pode julgar que existe Deus que criou o mundo, que se encarnou em Jesus de Nazaré, ou pode também adotar a postura que o mundo é assim, mas sem um Criador. Agora, queria observar um pouco mais que a ciência moderna e a teologia contribuem uma à outra. O diálogo, que é esse dos 4 paradigmas, é o que parece mais razoável.
a fé dá um rumo à vida, guia a ciência no serviço ao ser humano, inspira cientistas a estudar o mundo criado porque acreditam que é algo que mostra a presença de Deus. Mas a ciência corrige interpretações erradas. A evolução da ciência leva a uma evolução na interpretação da Sagrada Escritura, que é uma contribuição fundamental e extremamente importante. Então, para terminar, gostaria de sugerir que vocês leiam esses dois livros. Acho que são muitíssimos mais ricos do que eu consegui falar. E é natural que estou tentando passar a segunda mão ideias desse homem brilhante e muito inteligente, Polkinghorne. Queria agradecer e abrir a perguntas. Como matemático, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o intuicionismo de Breuer, Poincaré e Weyer, sobre fundamentos da matemática, e sendo alguma coisa da criação humana só. Bem, essa é uma boa pergunta. Eu não sei as posições exatas deles. Ok. Eu acho que eu sou platônico na minha visão da matemática. O logicismo, que poderia reduzir a lógica, foi a posição de Russell e Whitehead no trabalho enciclopédico que eles, sem muita modéstia, chamaram Principia Mathematica, fazendo referência ao trabalho de Newton. E isso naufragou com o trabalho de Gödel. Então, isso... Mas a discussão entre logicista e intuicionista... Intuicionismo é muito interessante, mas eu não aceito a ideia que pode ter uma terceira possibilidade. Eu acho que se a teoria fala de conceitos concretos, não pode ser indeterminada. Sim, mas então tira essa terceira possibilidade e vê só a primeira parte, como algo que é feito pelo homem, que não é uma coisa... Eu acho que é a abstração da natureza que leva à matemática. Mas o que é fascinante é que, apesar disso vir da abstração, tem uma abrangência muito maior de onde veio. Então, volta à ideia de Wegener, que eu acho fascinante. Eu acho que isso mostra que a matemática tem uma realidade platônica, que existe, tá bom? Certamente a matemática tem o fato que você poderia gostar que certa afirmação seja teorema. Mas, gente, eu estou lutando com dois matemáticos, um na França, outro na Espanha, há 25 anos, para provar uma afirmação na teoria de foliações. E ainda não temos uma versão escrita completa. Esperamos que em breve que vai ser. Mas a questão se é verdade ou não, a gente não sabe a resposta. Mas a resposta é ou sim ou não. Sim. Tá bom. Uhum. Já contada. Diferente da física quântica e da física como um todo, né, que não está conseguindo estudar uma história específica, mas sim buscar conhecimento
Não, como? Coach quântico. Não entendo o que é isso. Eu não tenho nem ideia de como explicar isso. Bom, eu posso... Hoje em dia temos muitas pessoas que aparecem dizendo eu consigo relacionar a física quântica com coisas mais filosóficas. Mas Sim. você vai ver uma falácia. Isso é interessante. Observo que o título desse segundo livro, Quantum Physics and Theology, Polkinghorne comenta que inicialmente ia chamar de Quantum Theology, mas depois ele percebeu que isso está sendo usado para Zen, para budismo, para economia, para muitas coisas que não tem nada a ver com a física. Então, por isso que ele colocou esse título, para não dar a impressão que estava usando a teoria quântica para explicar coisas filosóficas. Esse é um problema geral. Eu vou contar que, muitos anos atrás, eu assisti a uma palestra por um dos maiores sociólogos da época, chamado Pitirim Sorokin, um russo. E, essencialmente, o que ele falou em 5 palestras era contra outros sociólogos que pegavam palavras das ciências físicas e usavam para alguma coisa na sociologia, para dar a impressão que tinha o mesmo grau de exatidão, de confiabilidade. E ele estava dizendo que isso não era verdade. Então, tem que evitar isso. Mas eu acho que há uma semelhança, e ambas são importantes. Quer dizer, a física é fundamental para o mundo. Provavelmente, se você fizesse uma sondagem no público em geral, a maioria das pessoas não sabem quase nada de mecânica quântica, mas usam os efeitos. Também tem a maioria das pessoas na superfície da Terra provavelmente não ouviram falar de Jesus, mas ele teve um efeito na história extraordinária. E, então é interessante comparar os dois. Eu acho que o que eu estava querendo tentar dizer, eu acho que Polkinghorne também, é que não devemos desprezar a teologia. Pode argumentar contra as bases, os alicerces, se não tiver uma fé religiosa, mas é uma estrutura intelectual respeitável. Obrigado pela palestra, gostei bastante, principalmente porque você tocou num ponto que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes. Eu tenho fé, sou católico, mas como um cientista, uma das coisas mais fascinantes para mim na fé católica, que na verdade é a história de um grupo de pessoas que no tempo tentam entender um fenômeno histórico que aconteceu fora de todas as expectativas. Sejam expectativas naturais, encarnação, ressurreição, como também as expectativas culturais do povo. Quer dizer, Cristo como imagem de Salvador ia contra tudo que todo mundo esperava. Então, quer dizer, em vários sentidos, foi um fenômeno, um fato histórico, em princípio incompreensível. E a história da teologia, da fé cristã, é tentar entender esse fenômeno incompreensível de princípio, que é muito similar com o que você descreveu que acontece na ciência, né? Então, esse embate com a compreensão do fato histórico, que é um problema intelectual, né? Tanto a teologia do século XX, muito dela foi baseada no que a gente chama de método histórico crítico, dando uma super ênfase nessa questão histórica, é muito interessante no paralelo que tem com a ciência. E o outro ponto que eu achei interessante é que, normalmente, é muito comum ouvir uma crítica à legitimidade intelectual da teologia, porque ela é escassa de uma multiplicidade de evidências materiais. Tem as questões documentais históricas, que são tão bem documentadas quanto o Júlio César, por exemplo. Mas a implicação é tão maior que a gente precisa de mais documentos do que a historicidade de Júlio César. Mas, claro, o segundo método importante no conhecimento de Jesus Cristo é o testemunho. Então, quer dizer, é uma verdade que se
constrói com algumas bases materiais e depois se acrescenta na tradição através dos testemunhos e confirmações, né, Uhum. 20 séculos. Eu falo isso porque é interessante hoje pensar, quer dizer, qual que é a condição para um testemunho ser uma evidência válida? Ele ser crível. Uhum. E hoje em dia a gente vive numa época, herança talvez do iluminismo, onde a credibilidade do testemunho religioso foi paulatinamente destruída na sociedade. Uhum. Porém, hoje a gente vê um fenômeno parecido acontecendo com a anticiência. Por que, que as pessoas hoje, que não têm experiência de ir para o espaço observar a Terra circular, que não têm experiência científica do que vale ou não uma vacina, começam a deixar de acreditar nisso? Porque também existe um processo acontecendo na sociedade onde a testemunha do cientista deixa de ser crível. Então, também, a queda da credibilidade da religião, hoje é interessante a gente observar que a gente vê um fenômeno parecido com a ciência. E isso eu acho que reforça o problema do valor da testemunha no processo de conhecimento, mais do que observar o fato em si. Porque a população mundial não observa o fato científico, ela acredita no nosso testemunho. Assim como a fé cristã chega a nós através do testemunho de alguém que pode ou não ser crível. Então eu acho esse paralelo interessante para avaliar o nosso momento atual. Você quer falar? Ronaldo? A minha questão é um pouco diferente. Quer dizer, eu entendo o fenômeno da religião como um fenômeno cultural. Quer dizer, se os persas tivessem invadido e ganhado a guerra lá atrás, não teria tido a história, não teria tido Jesus no sentido que se entende. No entanto, se a civilização tivesse evoluído a Ásia, e sem essa questão, a gente ainda teria uma ciência provavelmente muito semelhante ao que a gente tem. No entanto, a religião, a teologia que seria prevalente, que talvez seja uma necessidade da evolução do ser humano, poderia ser radicalmente diferente do que a gente tem. Claro. Então, como é que é o contraponto disso? Quer dizer, você usa a expressão verdade. Quer dizer, os cientistas têm um pouquinho essa crença que a ciência significa verdade. No entanto, se a religião ela é dependente cultural, a gente tem a tendência a achar que ciência é menos cultural. Eu digo isso com um pouco Mas houve a história, quer dizer, há eventos que aconteceram. Eu concordo com você que o progresso da ciência é frequentemente é uma coisa que está no horizonte. Pode ser A ou B ou C que descobre, mas a coisa vem. Acredito isso. Mas o fato é que houve uma pessoa, Jesus de Nazaré, que viveu num contexto cultural. Isso faz parte do mundo de hoje, o resultado disso. Então, é uma coisa que tem base na história, não é somente no exame de experiências que podem ser reproduzidos. Mas eu queria voltar, eu gostei muito do que Ulisses falou. Eu pensei que você estava querendo comentar isso, porque, mas eu acho que é muito importante esse fato que a ciência está perdendo a autoridade que deveria ter. E é claro que a religião já perdeu. E eu acho que, embora eu reconheça que a pessoa pode ser agnóstica, totalmente razoável. É uma interpretação de um complexo enorme de aspectos da realidade. Mas eu acho que hoje tem um pouco dessa depreciação da fé religiosa. E tem muitas coisas que apoiam essa depreciação, como a posição de ser contra tantos fatos da ciência que entram em conflito com uma interpretação fundamentalista literal da Bíblia. Então, bom. Professor, em primeiro lugar, eu sou absolutamente leigo, tanto em física quanto em teologia. Meu campo de pesquisa, eu sou cientista social. Mas achei brilhante esse paralelo entre metodologia científica que o senhor apresentou para tentar explicar como existem dúvidas da verdade, tanto pelos físicos quanto
pouco mais de saber o que está acontecendo, não apenas nessa metodologia, mas partindo do princípio de que a fé não depende de demonstração, ou você tem confiança no fato ou em alguma outra coisa, enquanto que a física, de alguma forma, busca a experimentação para poder comprovar se aconteceu algum fato. Então eu pergunto, quando se fala em convergência da ciência com a fé, eu soube, ou imagino que tenha havido, algumas tentativas de comprovar a materialidade de alguns eventos históricos, tanto se buscando algumas evidências, como se buscando, sei lá, algumas relações astronômicas, ou alguma coisa para dizer que houve realmente um dilúvio de Noé, ou que teve uma estrela, etc. e tal. Enquanto, por outro lado, alguns cientistas também querem dizer que algumas interpretações do que estão nas escrituras são hoje entendidas de outra maneira. Se a vida é eterna, alguém explicou que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então, na verdade, ali está a eternidade das coisas. Alguns tentam justificar isso. Essa tentativa de encontrar algum paralelo, ou algum esforço de demonstrar evidência entre a física e a religião, eu queria saber se existem caminhos também que estão sendo trilhados nesse sentido de tentar encontrar algumas evidências que demonstrem a realidade de um lado ou do outro, a verdade seja comum aos dois lados. Bom, eu acho que há um paralelo, mas provar as coisas na religião é difícil. Tem argumentos fortes, como eu mencionei, indicando que a ressurreição aconteceu. Eu posso dizer que não é um fato histórico, porque, segundo os cânones da história, foram só algumas pessoas que participaram, e eles eram pessoas que tinham fé. Então, mas o Polkinghorne argumenta fortemente que é algo que aconteceu. Agora, outros aspectos da fé religiosa são bem diferentes do que uma visão naturalista do mundo parece dar. Por exemplo, a ideia de uma vida além da morte. Não há evidência disso quando você vê um corpo se desfazendo. Até agora, a gente não pensa que a ressurreição seria com as mesmas moléculas, que, aliás, não faria nenhum sentido, porque ao longo da vida, átomos entram e saem. Então, e os mesmos átomos vão passar para o corpo de outra pessoa. Mas é uma conclusão que vem de um evento na história, aliás, de eventos na história, ao longo da história do povo de Israel, e a realidade de Jesus de Nazaré, e a reação que isso causou na vida desse grupo de discípulos. Então, é uma coisa que vai contra uma visão meramente naturalista, mas se vê razões a favor disso, mas não são razões que forçam a pessoa a acreditar isso. Eu acho que para quem acredita em Deus, pode perguntar por que Deus não se manifesta mais. Uhum. Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. Bom, eu acho que é interessante observar que depois do desenvolvimento da ciência na Grécia Antiga, a ciência ficou, digamos, dormindo em grande parte até a época da Renascença e dentro de uma cultura cristã, judaico-cristã, que nasceu a ciência moderna. Não aconteceu em outros lugares, com outras tradições religiosas. E a tentativa na teologia, tanto judaica como cristã, de fazer, de confrontar a filosofia com a crença, acho que isso é uma coisa importante, que criou uma base de racionalidade, mais do que racionalidade, é de formular teorias, porque em outras civilizações tem crenças, mas não são tão evoluídas como a teologia judaica e a teologia cristã, que chegaram a nós. Mas hoje em dia a cultura científica é mundial e atinge todas as culturas, me parece. Não sei se eu estou respondendo adequadamente. Um comentário, Sim. A tua resposta me faz lembrar, eu assisti uma vez a palestra do historiador do Collège de France, especialista em cultura chinesa antiga. Ele justamente tocava nesse ponto da relação entre a cultural que permitiu o surgimento da ciência no mundo medieval, no alto, né, do medieval tardio europeu, e não em lugares onde a cultura era talvez até muito mais rica em termos de outros aspectos sociais, como na China. E ele falou que uma das questões importantes é o fato de que estava imbuído dentro da crença cristã do povo medieval que o mundo era inteligível, porque a razão de Deus era como a razão do homem. Já no mundo chinês, não existia esse conceito filosófico a priori de que o mundo era inteligível. Então, os chineses não se aplicavam, portanto, a tentar entender a regularidade dos fenômenos naturais. Tanto se você vê a astronomia chinesa, eles não se preocupam, é impressionante, em tentar estudar o movimento dos astros. Eles são observadores tão bons quanto o Tycho Brahe. Eles estão preocupados no quê? Em observar os fenômenos transientes que eram homens astrológicos, supernovas, supernovas chinesas, cometas, etc. Porque esses fenômenos extraordinários carregavam o anúncio de algum desastre ou algum fortuito do imperador. Mas eles não hipotizavam que era possível estudar isso para derivar uma lei. Porque para eles não tinha nada que dissesse o universo é racional. Eu posso entender o universo. Estou falando dos chineses, quer dizer, nesse caso dos chineses. Mas os maias talvez não tivessem, não tenho detalhes sobre isso, tivessem desenvolvido uma física e uma teoria sobre o cosmos. Enquanto que a Europa foi o lugar onde se desenvolveu a ciência moderna. Oi? Não. Uma coisa é prever certas regularidades, estudar a coisa para as estações do ano, mas o que esse cara argumentava era isso, que formular teorias, além da simples observação, entender por que dois corpos se atraem, tentar entender o que está por detrás do véu da realidade, isso aconteceu na Europa pós-medieval. Não existe uma teoria do movimento dos planetas maia ou chinesa, existe só a teoria do século XV. Podia ter levado uns 200 anos a mais. Está ficando difícil, gente. É interessante. Agora, Baixar o número de dúvidas. Eu vou passar para o Paulo Cássio. Pode ser? Eu queria primeiro fazer um comentário sobre o que você falou, depois eu queria fazer um desafio ao professor. Olha, é o seguinte, o Jung dizia que o homem mais feliz do mundo é o homem da Idade Média, que não tinha dúvida. Pegou fogo na minha casa, Deus. Minha mulher morreu, Deus. Epidemia destruiu a plantação.
Desculpe, não entendi. Colocar numa ilha. Colocar numa ilha um grupo de crianças recém-nascidas. De alguma maneira, essas crianças são alimentadas, mas elas não têm contato e desenvolvem, digamos, uma linguagem. Certo? O senhor acredita que essas crianças, completamente isoladas do mundo, convivendo apenas entre elas desenvolveriam uma metafísica do sistema de crenças? Bom, é uma pergunta interessante, mas não tenho a mínima ideia de como posso responder a isso. Eu digo isso porque muitos biólogos hoje dizem que a religião é, digamos, resultado do darwinismo, assim como a música. Uhum. Foi, ao longo da evolução, houve, digamos, uma pressão para que surgisse a religião como uma forma. Por isso que eu me pergunto o seguinte: o senhor acredita que pessoas isoladas, sem contato, digamos assim, com a cultura própria, elas desenvolveriam esse sistema metafísico? Bom, eu acho que levaria muitas gerações. Primeira coisa, certamente desenvolveriam alguma forma de fala. Eu observei no Institut de Hautes Études Scientifiques, em Bulle-sur-Yvette, no verão, crianças de mais ou menos meia dúzia de línguas diferentes desenvolvendo a sua própria língua, que misturava russo e francês e inglês. Então, bom, eles começaram tendo língua, mas eu acho que isso aconteceria. Agora, chegar a uma metafísica, isso levaria tempo. Eu não sei, é impossível para mim optar, fazer mesmo um chute nesse ponto. Agora, eu não acredito que a participação do Estado e da capital era tão importante no início da Revolução Científica. Depois, sim, mas no início, Galileu precisava de ter um mecenas, mas não era o governo, era alguém que apoiava ele. Mas você acha que realmente isso foi importante no início da Revolução Científica? Uhum. Só para fazer um parênteses, o Brasil tem sido talvez o único país do terceiro mundo que tenha percebido isso através dos feitos de César Lattes, fundador dessa casa. Mas isso é uma outra história. Mas, se você for, por exemplo, a Nova Atlantis, do Thomas, Nova Atlantis, ele já lá, naquele momento do século XVI, então, assim, o que eu estou dizendo para vocês não são ideias minhas, não. Uhum. Se vocês lerem Sapiens, do Yuval Harari, isso que eu falei, traz exatamente isso lá. Por sinal, um detalhe, ele diz uma coisa muito interessante. A finalidade da evolução científica foi dar a imortalidade ao homem, que a gente está vendo hoje através das engenharias, das técnicas genômicas, etc. Uhum. Mas cara, o século XVII é muito para frente, né? Bom, A gente disse que a Revolução Científica começou com Copérnico, 1565, né? Mais ou menos ali mas Copérnico era platonista e achava que o Sol devia ser o centro por razões filosóficas. Inclusive, tinha que usar tantos epiciclos para a teoria dele como Ptolomeu. Bom, sim. Professor, tem só uma curiosidade. Eu tenho um homem de fé, leio evangélico, na surpresa de muitos amigos meus. Desculpe, Na surpresa de muitos amigos meus, Ah. que sabem dessa minha
Os 4 hoje reconhecidos são só 4 entre os 50. São escolhidos entre esses. E também são histórias de tradição oral, porque os evangelistas não viveram. Além do que, como dizem os italianos, tradutori e transitori, são traduções do aramaico para o grego, do grego para o romano, romano para o latino, do latino para o alemão, do alemão para o português. Então, além de que o mais, para mim, importante de tudo isso, ainda por cima, é que as coisas são, alguns dogmas são estabelecidos pelo próprio Concílio Vaticano, no caso da Igreja Católica, e não historicamente, por exemplo, a virgindade de Maria foi estabelecida no século XIII, 1200. Bom, mas era uma convicção generalizada antes, quer dizer, não foi definida até então. Mas o que me incomoda até na própria religião é a necessidade de... Eu acho que a religião ela tem um caráter, para mim, e acho que deveria ter mais espiritual, espiritualista, e dá menos valor à carne em si. Quando se fala na necessidade da ressurreição da carne, me incomoda, porque se a religião, se o valor está na espiritualidade, Deus, a própria encarnação de Cristo veio aqui, esteve na Terra e morreu como outros homens, mas por que necessariamente a ressurreição da carne? O próprio credo, você não crê em Deus que está sentado à direita. Por que sentado? Por que chatice? Fica difícil de explicar para minhas filhas, por exemplo, porque elas falam assim, papai, você acredita que Deus é um homem velho que está lá sentado no céu à direita? Não acho isso. Mas isso eu quero. Então, desculpe, mas aí eu acho que nessa relação da ciência com a fé, eu tenho algumas outras leituras e constatações que eu acho mais, assim, enfim, próximas de uma... Eu acho que existe mais proximidade. Por exemplo, Schumacher, que escreveu O Negócio a Ser Pequeno, depois um outro livro menos conhecido, que eu acho até mais interessante, que é Um Guia para os Perplexos. Quem foi? É Schumacher, um físico alemão. Ele escreveu Small's Beautiful. Eu não sei o primeiro nome de Schumacher. Sim. Small's Beautiful é uma bíblia para os ecologistas de cabelos brancos como eu. Mas O Negócio a Ser Pequeno foi traduzido no Brasil. O outro também foi, chama Um Guia para os Perplexos. No Guia para os Perplexos ele fala uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu até cito, assim, quando tem oportunidade, eu gosto muito assim, se a gente quiser acreditar que tudo que está aqui montado, que a natureza, em todas as questões, inclusive a proporção áurea, que está constante em várias coisas da natureza, a proporção áurea, isso seria como se você imaginar que fosse possível pegar um saco de letrinhas, jogar para cima e tudo ia cair no chão como Hamlet de Shakespeare. A probabilidade de... Então, ele defende aí que as coisas da natureza têm um ordenamento, uma proporção áurea, e tem, enfim, eu acho que essa teoria mais... me incomoda quando os cristãos como eu e católicos, eu acho que insistir em algumas teses, assim como os evangélicos cristãos, que são criacionistas, e eu acho, enfim, desculpe, eu acho que nós, nessa reflexão, poderíamos... Tem outras coisas, tantas outras coisas, que a ciência pode trazer para a religião, a comunicação dos fenômenos, enfim. Agora, você pode discutir o que seria mais desejável, mas tudo que eu estava tentando dizer, o que Borges estava tentando dizer, é a busca da verdade. Então, para mim, a questão se existe a vida além da morte é uma questão de busca para a verdade. Eu vejo, ao longo dos séculos, no desenvolvimento das religiões e na fé cristã, uma razão bastante séria para acreditar que essa é uma realidade. Agora, pode discutir se é melhor ou pior, mas isso não é a questão é o que é a verdade. Então, pode dizer que
é claro que vai contra aparências o fato que o corpo se desfaz, isso sim. Mas físicos têm que reconhecer que frequentemente a realidade é bem diferente do que as aparências. Então, quer dizer, a teoria de cordas com 6 outras dimensões que ninguém vê. Bom. Uma boa. Então, para começar, por exemplo, a questão das teorias, eu acho que quando você olha para os povos antigos, tinham religiões que é uma teoria, não deixa de explicação nenhuma. Foi criada, são todas monoteístas. Quando você olha os gregos, século VI, V, Cristo, muito antes de ser da cristã, para disseminada por ali, eram teorias que tinham Anacuro, Anaximandro, Anaxário, Tales, eram teorias que a novidade interessante dessas teorias é que elas não precisavam de Deus sobre si. Elas tentavam explicar o mundo para aquilo que é elementos. Água, terra, fogo, etc. Outras coisas. Eram teorias verdadeiras. E o Deus entendeu também. Agora, o que elas têm de diferente do método científico que foi estabelecido no começo? O método científico, você observa os fatos, você elabora uma explicação, você testa a explicação. Você? Você testa a explicação. Você verifica se ela funciona, não funciona. Os gregos não fizeram. Falavam, é a água, bom, a teoria está completa, é a água, é o fogo, mas não testaram. Quando você começa a testar, obviamente, a primeira explicação que você fez, você elimina, se não bate com os fatos. Procura outra. E é esse que fez o grande desenvolvimento da ciência de 1500 para cá. Só uma pergunta. Eu não conheço nenhuma religião que tenha buscado testar um dos seus dogmas e tenha refutado um dogma que vai ter diferença da prática. Essa é uma grande diferença. Por exemplo, você tem, como as religiões são explicações do mundo, cada povo tem uma explicação diferente. Uma religião diferente, tem seus dogmas diferentes. Você não tem ciências diferentes ou físicas diferentes em cada país. Bom. Então, Tem revoluções na física. Por exemplo, eu, em meados do século passado, quando estava estudando, a grande pergunta era se a expansão do universo, que todo mundo sabia estava diminuindo, se ia chegar a um ponto onde tenderia a zero a velocidade de expansão, ou se ia continuar sempre com uma velocidade acima de zero, ou se ia começar o Big Crunch. E em 1998 se descobriu que isso era totalmente errado. Boas observações. As supernovas mostraram que não era uma expansão. Exato. E havia algo acelerado. Certo. Mas estou dizendo que o que era a posição comum de todos os cientistas na época estava errado. A observação é a última palavra. Não, e os instrumentos vão desenvolver. Experimentação e observação. a experimentação faz a diferença. Novas observações, essas novas observações vão mudando as teorias. Agora, esse paralelo, por exemplo, que você fez, não é você, né? Na verdade, ele me pareceu muito arbitrário, sinceramente. Porque eu poderia fazer esse paralelo com o islamismo, poderia fazer com qualquer religião. Você tem todas aquelas etapas. Então, qualquer revolução científica, você tem todas aquelas etapas. Então, você fazer esse paralelo com o islamismo, também você tem o xiita, o sunita, você tem várias divisões que são crises que aconteceram dentro da religião. Você tem Bom, as medresas. eu não conheço o islamismo suficientemente para dizer isso, mas eu acredito que não tem uma teologia tão desenvolvida como o primeiro aqui. A primeira universidade no mundo foi em Fez, no Marrocos, em 850 depois de Cristo. A segunda, Cairo, em 950 depois de Cristo. Era uma universidade religiosa.
Bom, tinha na Alexandria, antes de Cristo. Você vê que a água foi criada antes da luz. E obviamente está errado. A luz veio muito antes da criação da água, porque a junção de água. Bom, Vários fatos históricos. bom, mas isso não tem nada a ver com a questão que estamos discutindo. Essa é uma questão mítica que foi ultrapassada séculos atrás. Tem a ver no seguinte sentido: se não tivesse ciência, estava todo mundo acreditando nisso até hoje. Então tem a ver. Por que não acredita nisso? Sim. Porque a ciência mostrou isso. Eu comentei isso, que a ciência tem contribuído muito para entender a interpretação da Bíblia. Está esvaziando o copo. A verdade é essa, está esvaziando o copo. E você acha que vai agir? Eu acho que é Não, tentativa de convencer ninguém. É. eu estou argumentando. Então, só quero lembrar que o mundo viveu muito mais tempo sem ciência, a nossa ciência, como a nossa ciência. Funcionava bem. Mas A verdade, por exemplo, em falar de testemunho, quanto mais que fato, eu acho uma coisa muito séria. o que é muito sério? Não ouvi você. Que o testemunho fala mais do que os fatos. Ulisses. As boas perguntas, em contrapartida para você, são bíblicas. A questão da formação dos elementos químicos no universo, que a ciência esclarece e mede. Isso não é uma questão bíblica de jeito nenhum. Claro. A questão da expansão do universo. Vocês não a assistiram o evolução. Eduardo Aí Viveiro, não, vocês aí não não, assistiram a aí Marca não, Priscila Vilaça, aí não, vocês não assistiram outras. Com- Eu sou casado com uma antropóloga, está tudo errado. Eu queria simplesmente dizer aqui, Que houve uma transformação social, definitivamente houve. Isso é uma questão que a gente pode discutir hoje. Qual é a causa, a gente não sabe dizer exatamente. mas acho que o ponto fundamental não era se a teologia cristã é verdadeira ou não. É uma tentativa de encontrar a verdade e o interessante é que as etapas são paralelas a etapas na física. Acho que isso é muito interessante. Tá. Bom, isso é outra questão. Andréia. Quando eu falo uma palestra de matemática, falo sobre um teorema. Isso não diz que não tem outros teoremas. Estou apresentando um teorema. Então, eu acho que existe esse paralelo e acredito que é independente da questão se os teólogos estão encontrando a verdade ou estão se enganando. Estamos todos nos enganando. Eu vou passar por último para a Andréia, que ela foi a primeira a chegar. Ah, sim. Existe a verdade. Claro. É importante a questão filosófica, mas também os filósofos profissionais nem sempre têm acesso melhor à verdade. Eu acho que os filósofos da ciência falariam muito bem se tornassem cientistas para pensar como cientista, em vez de examinar de fora. Bom, Desculpe. não. Eu é que tenho que pedir desculpa a todo mundo, que houve uma quebra da hierarquia e o Barço pediu a palavra, mas ele manda aqui. O que é que eu posso fazer? Queria fazer uma única pergunta. Você citou o livro do Richard Dawkins, o título dele é Uma
Quem lê o livro vê que ele vai nitidamente com uma visão mais agressiva. Sim, sim. Mas a pergunta dele faz sentido porque não estava na lista de perguntas que o senhor colocou. A ciência deve ir atrás dessa pergunta? Bom, não, é uma pergunta fundamental e talvez é a pergunta mais central na história da humanidade. Mas a resposta é difícil, porque tem pessoas que defendem com unhas e dentes respostas diferentes. Talvez a verdade seja o Pirandello, a ciência não parece. Tá bom. Mas eu não estava tentando provar a fé cristã, certamente não. Mas eu acho que estava dizendo que se desenvolve com uma certa racionalidade que é paralela à física. E eu acho que isso é interessante. E talvez outras religiões poderiam ter um desenvolvimento semelhante. Deixa eu falar mais uma coisa que eu estou aqui. Você já tem. Quando eu estava em Trieste, no ICTP, tive uma conversa boa com Abdul Salam, porque ele, sabendo que eu era padre, achava interessante. E ele estava reclamando dos imãs no Islã, os imãs, porque ele dizia que 1/8 das suras do Alcorão falam das maravilhas da natureza. E ele estava insistindo com os imãs que eles deviam devem aprender mais sobre a ciência e divulgar isso, porque o Islã tem uma tradição maravilhosa na Idade Média de ciência e, infelizmente, foi perdida. Agora está voltando com pessoas como Salam. Mas achei muito interessante que ele estava dizendo isso, que o Islã tinha que recuperar a sua glória passada na ciência e gostaria que fosse assim. Bom, agora eu posso falar. Bom, eu queria então agradecer. É claro que o interesse é enorme, tem várias perguntas nos computadores lá dentro que recebe, que eu não vou passar, que senão seria inviável. Tem mais gente aqui que gostaria de fazer pergunta, mas a gente tem que terminar por causa do horário, tem que ter pessoal de apoio e tudo. Então, eu queria agradecer enormemente a sua presença aqui e encorajou-me a pensar em chamar outras pessoas, né? Outras pessoas com essa questão religiosa, essa religião da fé, né? Tem judeus muito interessantes, né? Tá? Agora, o que acontece é que a gente está no Instituto de Física. Eu não tenho liberdade de fazer isso com outra coisa. Então, eu queria agradecer a você novamente. Muito obrigado a vocês e agradeço, inclusive, as perguntas com uma certa resistência, porque é importante a gente falar em diálogo para procurar a verdade.